Nosso mundo está cheio de mistérios que são complexos demais para serem resolvidos. Filmagens de figuras alienígenas e monstros mitológicos levantam questões sobre o que conhecemos como realidade. Prepare-se para testemunhar incidentes tão bizarros que ninguém consegue explicar. Número 1. Uma equipe de caça-fantasmas ouviu falar de um prédio abandonado habitado por um skinwalker. Quando chegaram lá e começaram as investigações, seus piores pesadelos se tornaram realidade, pois essa criatura apareceu no telhado. Ela se movia em 4 patas e tinha os olhos brilhantes mais assustadores que já vi. O skinwalker então subiu para o topo do prédio, como se desafiasse a equipe a seguir em frente. Infelizmente, o vídeo terminou abruptamente e não sabemos se a criatura se aproximou dos caça-fantasmas ou não, mas tenho certeza de que um encontro como esse fez todos reconsiderarem suas escolhas de carreira. Número 2. Barulhos altos no telhado estavam irritando os moradores e eles decidiram verificar o que estava acontecendo. Ao sair, viram uma coisa estranha sentada no topo do telhado. A princípio, pensaram que era um gato, mas nenhum felino deve ficar em pé sobre 2 patas assim. Uma visão mais próxima do vídeo revelou características assustadoras. Isso não era uma coisa comum, pois a criatura tinha uma cabeça enorme e protuberante, corpo magro e movimentos estranhos. Muitos que viram o vídeo apontaram que isso era, de fato, um alienígena se preparando para tomar conta da casa deles. Julgando por essas aparências, eu até acredito na possibilidade de uma invasão alienígena. Número 3. Este homem sentiu como se alguém tivesse invadido sua casa e decidiu verificar quem era o culpado. Reuniu coragem e foi verificar o telhado, mas temia que pudesse ser um ladrão. Quando chegou às escadas, viu essa criatura olhando diretamente para sua alma. Apenas um olhar foi suficiente para fazê-lo correr para salvar sua vida. Os olhos brilhantes, a estrutura humanoide e a presença assustadora indicavam que era um ser de outro mundo. O proprietário acredita que encontrou um alienígena em sua casa naquele dia. Se eu estivesse no lugar dele, definitivamente teria saído correndo de lá também. Número 4. Uma equipe de videomakers amadores entrou nas florestas escuras do Oregon para filmar uma casa mal-assombrada famosa na área. A princípio, tudo parecia normal. As crianças estavam explorando o lugar, que tinha móveis e materiais por toda parte. As coisas logo escalaram quando começaram a sentir outra presença na área e decidiram sair imediatamente, mas era tarde demais. Assim que abriram uma porta, essa coisa bizarra começou a persegui-los e fazia um som estridente. Os 2 meninos conseguiram fugir em segurança, mas ficaram para sempre assombrados pela criatura que vivia na escuridão. Muitos acreditavam que era um alienígena ou um skinwalker que tinha tomado a casa. Número 5. Este homem ouviu barulhos suspeitos vindos de sua casa e decidiu verificar quem havia invadido sua propriedade. Ele estava com os pés e mãos frios enquanto se movia pelo espaço escuro, guiado apenas por sua lanterna. Ao avançar, o proprietário notou essa criatura bizarra parada no canto e correu imediatamente para salvar sua vida. Se ampliarmos a imagem, é claramente visível que não era um intruso comum. A criatura tinha uma cabeça enorme e protuberante e olhos assustadores. Parecia o alienígena perfeito que todos ouvimos falar. Muitos acreditam que essa criatura extraterrestre estava se escondendo em sua casa para se proteger das outras pessoas. Número 6. Em fevereiro de 2019, um grupo de amigos de Ohio saiu para dar uma volta e percebeu algo nas profundezas escuras. Poucos momentos depois, essa criatura começou a correr atrás deles para persegui-los. Ela tinha um corpo incomumente fino e pele branca, o que os fez pensar que estavam sendo perseguidos por um Rake, determinado a dominá-los. Felizmente, eles conseguiram escapar a tempo. Número 7. Um proprietário sentiu como se alguém tivesse invadido sua casa e saiu com sua câmera para pegar o culpado. Com a escuridão total, ele realmente não conseguia ver o que estava acontecendo à sua frente e só podia ver através do dispositivo. Poucos momentos depois, essa coisa estranha apareceu. Tinha um corpo humanoide, mas os olhos brilhavam e sua pele definitivamente não era normal. A criatura se levantou como se fosse pular no homem. Até aquele momento, ele não tinha ideia do que era, mas muitos espectadores estavam convencidos de que um alienígena metamorfo havia invadido sua casa e estava lá para ficar por um tempo. Número 8. Um homem decidiu fazer uma caminhada tarde da noite e logo percebeu como foi uma má decisão. Ele sentiu como se algo estivesse observando-o dos arbustos e até verificou lá,
mas não havia nada. Quando ele caminhou um pouco mais, o culpado se revelou. Essa criatura pálida saiu do lado da trilha e começou a se mover para o outro lado. Seu corpo longo e as costas curvadas de forma anormal deixavam claro que não era algo normal. O homem ficou paralisado de medo e não tinha ideia do que fazer. Quando recobrou os sentidos, começou a correr para salvar sua vida, mas aquela cena horrível o assombraria pelo resto de sua vida. Número 9. Em janeiro de 2014, um grupo de amigos fez uma caminhada casual pelas montanhas apenas para se refrescar, mas mal sabiam que estavam prestes a fazer algumas das piores memórias de suas vidas. No caminho encontraram uma casa isolada e acharam que seria divertido explorar o que havia dentro. A princípio, tudo estava bem, mas então começaram a ouvir sons estranhos. Quando se aproximaram para inspecionar o que realmente era, o barulho assustador aumentou e eles viram uma criatura escondida no canto. Embora muita coisa não fosse visível, era o suficiente para adivinhar que aquela coisa não era normal. Apesar de os garotos terem fugido da cena, esse vídeo levantou vários rumores. Alguns disseram que era um ser alienígena escondido na escuridão, enquanto outros eram céticos quanto à autenticidade do vídeo. Número 10. Este homem ouviu rumores sobre uma criatura humanoide sendo mantida em cativeiro em um zoológico romeno e decidiu verificar se era verdade. Ninguém estava autorizado a levar câmeras, então ele a escondeu na mão e, ao entrar, viu a criatura presa atrás das grades. Após ver a câmera, a criatura ficou furiosa e tentou perseguir o homem, mas ele estava seguro devido às grades. Ele simplesmente não podia acreditar que a criatura alienígena era real. Quando o homem carregou a filmagem online como prova de atividades suspeitas acontecendo a portas fechadas, muitos ficaram céticos e alguns até chamaram o vídeo de edição. As autoridades do zoológico romeno permaneceram em silêncio sobre todo o caso, apenas aumentando a suspeita sobre se o homem estava dizendo a verdade. Número 11. Em junho de 2023, um morador de Nova York afirmou ter encontrado alienígenas e, surpreendentemente, ele tinha um vídeo para provar suas alegações. Na filmagem, ele pode ser visto caminhando por alguns campos altos quando essa face estranha emerge de trás da vegetação. Tinha uma forma alienígena que todos conhecemos desde sempre. O homem ficou completamente assustado e até correu, mas a curiosidade foi mais forte e ele voltou para investigar mais. A criatura alienígena ainda estava lá. Tenho que admitir, esse cara tem nervos de aço para enfrentar um alienígena cara a cara. A criatura continuava se movendo enquanto mantinha contato visual com o homem e depois desapareceu. Muitos acreditam que era alguém com uma máscara tentando assustá-lo, mas o criador do vídeo insistia que era um alienígena real espiando. Número 12. Esta criatura bizarra surgiu das cavernas escuras e chocou um grupo de pessoas que estavam lá apenas para um tour aventureiro. Quase parecia um humano minúsculo que vivia nas profundezas escuras dessa montanha há sabe-se lá quanto tempo. O fato de ter uma cabeça luminosa tornou essa visão ainda mais intrigante. O que poderia ser realmente? Alguns teorizaram que era um habitante antigo da caverna que saiu para verificar quem estava na área. Nenhuma resposta definitiva foi encontrada ainda. Número 13. Este homem havia instalado algumas cercas em seu quintal e decidiu dar uma olhada e até gravar para compartilhar online. Enquanto ele passava a câmera por todo o lugar, sentiu como se algo estivesse se movendo pela floresta. Quando ele se aproximou um pouco mais para inspecionar, teve o choque de sua vida quando essa coisa correu em sua direção. Agora isso claramente não era uma vaca, com sua pele cinza, movimento estranho em 4 patas e aquela velocidade. Era algo de outro mundo. O homem correu para salvar sua vida e o vídeo terminou abruptamente, então não podemos ter certeza do que aconteceu em seguida. Muitos espectadores acreditam que ele foi perseguido por um Rake, e isso deveria ser a prova mais clara de sua existência. Número 14. Esses homens ouviram rumores sobre uma instalação subterrânea que mantinha alienígenas como prisioneiros, e decidiram verificar se essas alegações eram verdadeiras ou não. Quando avançaram e levantaram uma rocha, encontraram essa criatura estranha na área. Ela tinha algumas das características mais bizarras e claramente não era um animal. Depois que esse vídeo foi compartilhado online, muitos começaram a buscar respostas sobre o que acontece abaixo da superfície, pois os rumores de experimentos ilegais em alienígenas pareciam ser verdadeiros.
As autoridades, por outro lado, permaneceram caladas durante todo o cenário, apenas aumentando as suspeitas. Número 15. Uma viagem de acampamento se transformou na memória mais trágica para esses amigos quando notaram algo no escuro e começaram a correr para salvar suas vidas. Quando um deles parou e se virou para entender o que estava acontecendo, viu essa criatura horrível sentada do lado de fora do acampamento, como se estivesse esperando por eles. Essa coisa estava em 4 patas, mas tinha uma cabeça humana. Agora claramente não era um animal selvagem típico que as pessoas normalmente encontram. Os campistas acreditavam que estavam na presença de uma criatura alienígena, algo de outro mundo que veio para levá-los consigo. Eles tiveram sorte de fugir a tempo. Número 16. Eu já vi muitos vídeos de animais, mas é difícil descobrir o que essa coisa era. O vídeo foi capturado por um grupo de turistas que reservaram um passeio pela selva para uma experiência calma. Até o guia turístico parou o carro no lugar, tentando entender o que exatamente estavam enfrentando. Essa coisa tinha uma cauda de cobra e a parte superior do corpo de um humano. Muitos descartaram a possibilidade de ser falso, pois a criatura estava se movendo e, de alguma forma, penteando seu cabelo. Os turistas acreditavam que encontraram uma criatura mítica vivendo nas profundezas escuras da floresta, enquanto outros tinham dificuldade em aceitar essas alegações. Número 17. Uma curva errada na rodovia trouxe essa mulher para uma área deserta que nem tinha uma estrada adequada. Ela tentou continuar dirigindo na trilha estranha, esperando encontrar a rodovia novamente, mas em vez disso, deu de cara com uma entidade de outro mundo. Esta criatura assustadora emergiu da grama alta e começou a atravessar para o outro lado. Sua existência assustadora fez a mulher tremer, e ela até começou a dar ré no carro, esperando encontrar uma saída. A mulher afirmou que isso era na verdade um skinwalker se preparando para sua próxima vítima, e que ela teve sorte de sair viva dali. Número 18. Após assistir a este vídeo, acho que evitarei fazer caminhadas à noite. Esse homem se aventurou nas ruas por razões desconhecidas e logo descobriu que foi a pior decisão que tomou até agora. Apenas alguns momentos após o início de sua caminhada, ele encontrou essa coisa estranha parada bem no meio da estrada, e não parecia ser um animal normal. Essa coisa parecia não ter a parte superior do corpo e apenas o torso de uma pessoa. A pessoa que testemunhou essa cena afirmou que era uma entidade extraterrestre visitando nosso planeta. Embora haja algum ceticismo sobre tais alegações, ainda não houve respostas sobre o que exatamente ele viu naquela noite nas ruas. Número 19. Um grupo de amigos do Canadá fez uma viagem de carro e um deles começou a filmar um alce à beira da estrada. Logo ele percebeu que não era a única coisa naquela área. Essa figura pálida estava se movendo assustadoramente ao fundo e parecia ter intenções sombrias. Julgando por seu corpo esguio e movimentos assustadores, todo o grupo tinha certeza de que não era um humano normal. Eles acreditavam que era um demônio agachado esperando o momento certo para fazer uma refeição do alce. Embora haja céticos que não acreditam em tais alegações, nossas florestas densas podem abrigar as coisas mais formidáveis do mundo. Número 20. Filmar vídeos é tudo diversão e brincadeira até você capturar um monstro mítico real na câmera. Um youtuber amador da Austrália estava filmando seu caminho de volta para casa e capturou essa criatura estranha cruzando a estrada. Ela se movia em 4 patas, mas tinha um corpo vagamente humanoide. Sua cor branca assustadora indicava que isso não era algum tipo de ser normal. O youtuber e muitos que viram o vídeo acreditam que ele estava na presença de um skinwalker e teve sorte de não ser perseguido. Número 21. Brincar de esconde-esconde é divertido, a menos que uma entidade assustadora se junte ao grupo sem avisar, como aconteceu com essas crianças. Enquanto brincavam, uma delas decidiu se esconder no quintal. Uma voz estranha chamou sua atenção, então ele sinalizou para os amigos verificarem. Curiosos, eles continuaram na escuridão e se depararam com essa criatura estranha olhando de volta para eles. Um olhar foi suficiente para fazê-los correr para salvar suas vidas. Aqueles olhos gigantes e cabeça oval indicavam que era um alienígena. Quero dizer, é exatamente assim que os imaginamos. As crianças estavam convencidas de que tinham encontrado um alienígena, e esse vídeo foi suficiente para provar que estavam dizendo a verdade. Número 22. As florestas são habitadas por algo muito mais do que animais selvagens,
e uma dessas criaturas foi capturada por um grupo de excursionistas quando fizeram a escolha errada de se aventurar na floresta à noite. Assim que apontaram a tocha para essa criatura, suas peculiaridades foram reveladas. A cabeça incrivelmente grande, a pele pálida e a estrutura corporal fina indicavam que isso era algo de outro mundo. Esses excursionistas, assim como muitos espectadores, acreditavam que era um alienígena visitando nosso planeta. Até os governos admitiram a existência deles, então pode haver uma chance de vida alienígena escondida nas florestas densas. Número 23. Após ouvir notícias de uma misteriosa criatura rastejante em uma área próxima a um parque local, um xerife decidiu pegar o culpado. Assim que chegou ao local para investigar, ouviu um grito vindo das profundezas escuras, e quando apontou sua lanterna, essa coisa apareceu. Tinha pele totalmente branca e parecia não ter nenhuma característica facial. O oficial rapidamente correu de volta para seu carro, pois não queria correr o risco de se meter em problemas. Muitos acreditam que era na verdade um skinwalker chamando-o para seu fim, e a polícia fez a coisa certa ao correr dali. Número 24. Um denunciante divulgou este vídeo online e fez todos os espectadores questionarem o que o governo estava escondendo de nós. Mostrou essa criatura bizarra com as características mais estranhas que qualquer coisa poderia ter. Olhos escuros e corpo escamoso retratavam algo muito mais assustador do que a realidade. Assim que o vídeo foi divulgado, as pessoas começaram a apontar a possibilidade de ser um alienígena que visitou nosso mundo ou talvez criado em laboratório por autoridades superiores. Ainda não há respostas oficiais, apenas aumentando o mistério deste vídeo. Considerando como os governos podem ser suspeitos, quem sabe o que acontece a portas fechadas. Número 25. Em julho de 2011, um proprietário que vivia no fundo da floresta começou a ouvir ruídos assustadores da área densa logo atrás de sua casa. Uma noite, ele decidiu investigar o que estava causando toda a comoção e saiu apenas com um telefone e uma lanterna, esperando pegar o invasor. Ao avançar, ele viu a criatura e até ouviu os gritos novamente. A criatura se revelou. Tinha um corpo humanoide, mas sem características faciais claras. A pele branca e seus sons horríveis fizeram todos se perguntarem se um Reiki estava de olho em sua casa para dominá-la. Até agora, nada foi confirmado sobre esses incidentes, e ainda é um mistério quem estava fazendo todas essas atividades. Número 26. Uma família estava ouvindo alguns ruídos assustadores da floresta logo fora de sua casa e acreditava que provavelmente era um animal selvagem. No entanto, quando revisaram as filmagens de sua câmera de trilha, ficaram em completo choque. Essa coisa claramente não era um animal ou mesmo uma pessoa normal. Aqueles olhos brilhantes, movimentos estranhos e pele pálida apontavam para uma possibilidade bem diferente. Muitos disseram que estavam sendo perseguidos por um Reiki. Essas criaturas são conhecidas por atacar pessoas e não devem ser subestimadas. Não sei se essas pessoas fizeram algo sobre a criatura capturada no vídeo, mas espero que tenham se mudado. Número 27. Uma viagem pelos campos do leste do Texas, nos Estados Unidos, tomou um rumo inesperado quando essa criatura bizarra saiu rastejando da grama alta. Sua presença sombria e aquele movimento estranho implicavam que certamente não era nada normal. A criatura continuou se movendo em direção ao cameraman, mas ele teve nervos de aço para ficar lá e continuar filmando. As testemunhas sugeriram que esse era o espírito de uma pessoa que se perdeu nesses campos e se transformou nisso. Os espectadores online, por outro lado, tinham opiniões diferentes. Número 28. Este é o motivo pelo qual não devemos mexer com coisas que não entendemos. Uma caminhada casual pela área resultou na experiência mais bizarra para esses amigos quando notaram alguém parado no escuro com uma luz. Quando se aproximaram um pouco mais para inspecionar, ouviram um grito estridente que os fez correr para salvar suas vidas. Quero dizer, não é culpa deles. Qualquer um ficaria com medo em tais situações. A realidade sobre quem estava à espreita nas sombras ainda é desconhecida, mas definitivamente não era algo que gostaríamos de conhecer. Número 29. Parece que os lobisomens das lendas estavam realmente vivendo nas profundezas das nossas florestas. Este motorista ficou maravilhado, mas aterrorizado ao testemunhar essa besta correndo a velocidades incríveis, como se fosse dona da estrada. O tamanho e a aparência geral da coisa eram diferentes de qualquer lobo normal. Eu recomendaria que, se você encontrar uma coisa dessas,
Simplesmente deixe-a em paz. Não vale a pena perder sua vida para uma besta. Número 30. Após assistir a este vídeo, você realmente não vai querer fazer uma caminhada noturna perto de sua casa. Um grupo de amigos se aventurou nas profundezas escuras da floresta esperando encontrar algo interessante, e encontraram muito mais do que isso. Esses olhos surgiram da escuridão, indicando que uma criatura estava perseguindo esses visitantes com intenções desconhecidas. Agora, há a possibilidade de que fosse um animal selvagem, mas ser perseguido por um animal selvagem já é uma experiência assustadora. As testemunhas, por outro lado, afirmaram que a altura dessa criatura era muito maior do que qualquer criatura normal. Número 31. Uma noite, uma criatura estranha atravessou a rodovia em Northbound Wessex Way. As câmeras capturaram essa entidade correndo pela área e se movendo em velocidades não naturais. Embora a qualidade do vídeo fosse bastante baixa, ainda era o suficiente para ver que a criatura capturada aqui não era um animal comum. Essa coisa estava andando em 4 patas e era muito magra e rápida para ser algo ordinário. Muitos até disseram que poderia ser um animal alienado que não conhecemos ou algum tipo de criatura de outro mundo. Ainda assim, o mistério por trás dessa filmagem permanece sem solução. Número 32. Uma viagem divertida se transformou em um pesadelo para esses amigos quando tomaram um caminho errado e acabaram no meio do nada. As coisas pioraram quando esse grupo de pessoas estranhas apareceu na trilha. Todos estavam usando túnicas vermelhas estranhas e máscaras iguais em seus rostos. Agora, é óbvio que nenhuma pessoa normal faria tal coisa. Depois de ver o carro, eles se moveram de maneira estranha e permitiram que eles passassem. O motorista não tinha ideia do que fazer em seguida e decidiu sair dali. Ninguém sabe o que aconteceu depois disso, pois não houve nenhuma atualização dessas pessoas. Número 33. Em dezembro de 2009, esse homem entrou casualmente nas florestas profundas, sem saber que capturaria as melhores filmagens de um pé grande já filmadas. Ao avançar pela área, ele só tinha uma lanterna iluminando seus arredores. Poucos momentos depois, ele começou a ouvir sons estranhos, e essa criatura foi revelada, mas fugiu do local em uma fração de segundo. Ela tinha olhos escuros, uma cabeça incomumente grande e velocidades inumanas. Muitos especialistas analisaram essa filmagem quadro a quadro e acreditam que não era falsa. Havia rumores de um pé grande vivendo naquela área e esse vídeo poderia ser uma prova sólida de sua existência. Número 34. Instalar uma câmera de trilha pode parecer uma boa ideia até você se deparar com filmagens como essa. Um caçador instalou sua câmera para capturar a bela vida selvagem e, em vez disso, filmou essa criatura assustadora espiando do canto. Embora a qualidade do vídeo fosse baixa, ainda era suficiente para ver que essa coisa não tinha características faciais e um corpo preto e branco. Assim que percebeu que uma câmera estava apontada em sua direção, a criatura voltou para a escuridão para se esconder. Número 35. Em maio de 2024, alguns proprietários ficaram chocados ao ver as filmagens que a câmera de segurança havia capturado. Era alguém se movendo descuidadamente perto da varanda deles, mas não era um intruso comum. A criatura tinha braços inumanamente longos e magros e estava rastejando em 4 patas. Até seu movimento pela grama era inquietante de várias maneiras. A princípio, pensaram que poderia ser uma pessoa bêbada que não sabia o que estava fazendo, mas ainda assim não justificava a estrutura corporal magra assustadora. Muitos espectadores propuseram que era um skinwalker se transformando em humano, mas tais alegações nunca foram provadas, deixando esse vídeo como um mistério. Número 36. Dentes longos e assustadores e corpos serpentinos. Isso soa como a descrição perfeita de Nessie. Um grupo de exploradores de praia teve um encontro peculiar com habitantes do oceano que pareciam mais monstros míticos. Essas pessoas ficaram na área e filmaram as criaturas em descrença, pois nem conseguiam entender adequadamente o que estavam vendo. Esses monstros ficaram por um tempo e eventualmente voltaram para as águas mais profundas, mas deixaram todos os espectadores questionando o que ainda não sabemos sobre nossos oceanos. Número 37. Aqui está um vídeo que fará você sentir como se algo estivesse rastejando em suas costas. Este proprietário sentiu como se algum tipo de animal alienígena tivesse invadido sua casa, já que essa coisa estava se agarrando aos cantos. Tenho que dizer que ele tem um coração de aço para tocar nisso. Apenas alguns estímulos fizeram a criatura enlouquecer e ela estava girando por todo o lugar.
Buscando respostas, essa pessoa carregou o vídeo online, mas não obteve muitas respostas. Alguns diziam que era um demônio extraterrestre, enquanto outros propunham que poderia ser um tipo de mofo ou limo. Seja qual for o caso, eu provavelmente teria saído de casa se visse isso. Número 38. Se você tem medo de centopeias, aqui está algo que tirará seu sono. O vídeo foi compartilhado online anonimamente e deixou todos assustados por suas vidas. Essa coisa horrível tinha vários metros de comprimento e dezenas de pernas, caminhando casualmente no solo aberto como se fosse algo normal. Quem sabia que nosso mundo tinha criaturas loucas como essa? Alguns espectadores ficaram aterrorizados, enquanto outros acreditavam que era criado por inteligência artificial apenas para pregar uma peça nas pessoas. Você acha que monstros como esse poderiam existir na vida real? Número 39. Uma câmera de trilha capturou uma das cenas mais incomuns que alguém poderia imaginar. Em meio às árvores altas, essa figura gigante estava manuseando uma enorme árvore como se não pesasse nada. Isso não era um animal comum. Tinha uma altura incomumente alta, estrutura peluda e a força de um super-herói. As pessoas que instalaram essas câmeras haviam recebido vários rumores sobre um pé grande vivendo na área e acreditavam que este vídeo era uma evidência de sua existência. Embora haja especulações sobre essas alegações, este vídeo pinta um novo quadro para todos os espectadores. Número 40. Dirigir por uma estrada remota trouxe as cenas mais assustadoras para essas pessoas quando viram uma criatura estranha aparentemente sugando a vida de uma pessoa. Sua forma e figura não eram claramente visíveis, o que a fazia parecer um tipo de fantasma. As testemunhas estavam tão assustadas que não sabiam o que fazer. Depois de um tempo, o vídeo foi carregado na internet por uma pessoa anônima e gerou um debate online. Alguns afirmaram que poderia ser um ser de outro mundo, enquanto outros insistiam que era trabalho de computação gráfica. Número 41. Uma condução casual pela área resultou na descoberta mais chocante para essas pessoas quando uma delas veio correndo do escuro. Quando o carro avançou, suas luzes revelaram essa criatura estranha deitada no meio da trilha. Essa coisa não parecia ter uma forma ou figura adequada, mas ainda assim criou um cenário assustador para esses amigos, presos em admiração e choque. Eles simplesmente não sabiam o que fazer enquanto tentavam entender o que estavam vendo. O vídeo terminou abruptamente, deixando todos se perguntando o que vive em nossas florestas. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Moradores da Nigéria se reuniram ao redor de uma casa após ouvirem rumores sobre uma criatura de outro mundo sentada no telhado. A princípio, não estavam prontos para acreditar que era real. Mas viram essa coisa com seus próprios olhos. A criatura nunca mais foi vista na área, mas deixou dezenas de perguntas para as testemunhas e espectadores. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o ícone do sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!